Oi, gente, tudo bem? Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Vamos chegando. Aproveita para compartilhar. Já compartilhei aqui para algumas pessoas que eu estou no perfil da loja Bom Baiano, então estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Então compartilhem aí, tragam mais pessoas, porque a gente tem bastante dica aqui hoje de Gran Finale. A gente vai fazer o batimento de chantilly. Vamos ter uma decoração aqui. Inclusive eu vou falar do ponto do chantilly para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças, para vocês trabalharem com alisamento perfeito, com bico de confeitar. Se precisar agregar esse chantilly também em algum recheio para deixar o recheio aerado. Então é o momento aí de vocês aprenderem muita coisa boa aqui junto comigo, tá bom? Então vamos chegando, falem pra mim de onde vocês são. Primeiro de tudo, gente, fala pra mim se a imagem tá boa, se o áudio tá ok, pra gente começar com tudo essa live, pra aí que vocês entenderem todo o processo que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Eu sou o Douglas Santos, é um prazer estar aqui. Inclusive vou colocar o meu Instagram aqui embaixo, para vocês acompanharem um pouquinho do meu trabalho. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Inclusive tem muitas dicas, técnicas, receitas lá no meu perfil. Então vale a pena vocês conferirem também, tá bom? Ó, deixei aqui embaixo. Vou fixar o comentário, que aí fica mais fácil de vocês acompanharem, tá? A gente vai iniciar a nossa live. Eu tô aqui, né, pela Gran Finale hoje. A gente vai falar bastante sobre chantilly. Vamos fazer uma decoração com o tema natalino, mas aí vocês podem brincar com qualquer tema que vocês quiserem, utilizando as mesmas técnicas aí, tá bom? Boa tarde, Correia.Vânia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vamos chegando, gente, aproveita que vocês estão chegando, compartilhem, dá tempo ainda da gente aprender bastante coisa juntos, fazer alisamento, quinas perfeitas. Para quem aí você acha que vale a pena essa live, de aprender todas as técnicas, compartilha aí que vai ser bacana ter essa troca ao vivo, inclusive para a gente tirar as dúvidas das pessoas. Então compartilhem aí que vai ser bem bacana ter mais pessoas aqui com a gente, tá bom? Inclusive, se vocês compartilharem, a loja vai ver que vocês estão compartilhando, que vocês estão gostando da live, e vamos chamar mais vezes para estar aqui, né, com vocês. Vai ser um prazer estar aqui de novo com vocês, tá? Então, antes de mais nada, a gente vai colocar o nosso chantilly para bater, tá? Então eu vou pegar aqui o meu chantilly, vou pesar aqui meio litro para bater, tá? Então vamos trabalhar aqui com o chantilly Gran Finale, tá? Quem já conhece esse chantilly ou quem não conhece, fala para mim nos comentários, que eu quero saber de vocês, se alguém já trabalha com ele ou não, tá? Primeiro de tudo, a gente vai iniciar o processo aqui, ó, pesando 500 ml do nosso produto, tá? Então eu tenho aqui um chantilly bem gelado, com no mínimo 12 horas de refrigeração. E vou dar algumas dicas aqui para vocês enquanto ele bate também. Estou mostrando o processo de batimento ao vivo, exatamente para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Então a gente vai fazer tudo ao vivo, para vocês verem que realmente, se tiver dúvida aí, a gente conversa sobre, tá? Então eu vou colocar aqui para bater. Enquanto ele bate ali, vou dando algumas dicas para vocês. Correia.Vânia, Vânia já conhece chantilly? Vânia, maravilha, bacana. Tem alguma dúvida sobre o batimento, sobre o ponto correto dele? É bem bacana a gente aproveitar essas lives para a gente ter essa troca, né? Então vamos lá, vou dar algumas dicas aqui. Se vocês tiverem dúvida, manda aqui que a gente vai conversando, tá? Se vocês notarem, eu peguei o chantilly da geladeira, coloquei 500 ml, né, da minha caixinha. Aqui eu tenho uma caixa de 1 litro, e aí eu peguei meia caixinha e coloquei para bater, tá? É super importante bater esse chantilly super gelado, tá? Precisa ele ter no mínimo 12 horas de geladeira para ele ficar bem geladão e a gente conseguir trazer uma textura bem bacana ali na nossa batedeira, que é aquela textura sedosa, para trabalhar com alisamento perfeito, para trabalhar com bicos de confeitar. Inclusive, para mostrar a textura dele, vou usar uma espátula de textura aqui para vocês verem que dá pra gente fazer o liso perfeito, dá pra fazer com a espátula, para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então aqui, coloquei o chantilly para bater, meio litro, tá? Douglas, por que você não colocou o litro inteiro? Porque eu vou conseguir utilizar metade do litro só para decorar o nosso bolo, que o nosso bolo é pequeno. E se eu colocar meio litro, ele vai ter um rendimento maior, né?
Meio litro aqui no bowl da batedeira, ele vai ter mais espaço para crescer, então ele vai criar mais volume. Se eu colocar esse litro inteiro, ele vai ter menos espaço, então ele vai render menos, tá? Então fica super a dica aí para vocês. Primeiro de tudo, tem que estar super gelado. Segundo, ele tem que bater meio litro do produto para ter um rendimento maior. Aí você fala assim para mim, Douglas, mas o rendimento, se eu tiver uma linha de produção grande e quiser bater o litro inteiro, tem problema? Não tem problema nenhum, né? Ele só pode trazer um pouquinho menos de rendimento. Então é bacana, se possível, bater de 500 em 500, exatamente para vocês terem uma rentabilidade maior, tudo bem? Outra coisa super importante de falar é com relação à velocidade da batedeira. Não sei se vocês estão ouvindo ali, ela está super tranquila, super calma, né? A gente não quer nada acelerado aqui. Então a minha velocidade ali está numa velocidade baixa, né? Eu estou trabalhando na KitchenAid, a KitchenAid tem as primeiras rotações, as primeiras velocidades bem baixinhas ali, só para misturar os ingredientes, geralmente. Então aqui na KitchenAid eu estou trabalhando na velocidade 4. Na velocidade da batedeira Arno, por exemplo, na Oster, na Mondial, são batedeiras que são muito potentes. Então nesses casos vocês vão bater na velocidade 1, tá? Então é sempre bom acompanhar essa questão de velocidade, principalmente porque o tempo, vocês vão ver aqui que vai mudar de acordo com a batedeira, porque se uma batedeira bater rápido demais, vai chegar muito mais rápido no tempo, tá? Mas, uma grande questão, por que a gente está batendo nessa velocidade média, nessa velocidade baixa? Para a gente agregar bolhas de ar aos poucos nesse chantilly, para ele ficar levemente aerado, para no final, quando ele der o ponto, a gente ter uma textura bem sedosa. Se eu bater esse chantilly com uma velocidade muito rápida, eu vou agregar bolhas de ar muito grandes para esse chantilly. Ele vai trazer uma textura não bacana, vai trazer aquela textura cheia de buraco, cheia de porosidade, o que não é legal para a finalização dos nossos bolos e do nosso trabalho de bico, tá bom? Então é super bacana aí vocês terem consciência de todas essas dicas que eu estou dando para vocês. A temperatura, a velocidade, a quantidade que vocês vão bater, exatamente para ficar aí com um chantilly bem bacana, tá? Tranquilinho? Alguém tem dúvidas? Pode falar, aproveita aí, manda coração, que a gente gosta de coração. Aí a loja vai ver que vocês estão felizes, vai me chamar de volta, o que é maravilhoso, que eu vou adorar, tá? Outra coisa super importante. Na nossa decoração, a gente vai utilizar aqui algumas estrelinhas de chocolate. Vou até mostrar pra vocês, falar pra vocês como eu fiz, que foi super prático. A gente vai fazer o que? A gente vai fazer um alisamento, a gente vai pintar com a bombinha para trazer uma cor super diferente. A gente está acostumado com o Natal, vermelho e verde, né? Vermelho e verde para tudo. Inclusive postei lá no meu Instagram um bolo que eu fiz agora há pouco, numa outra live, com temática vermelho, com bicos de confeitar. Então quero trazer aqui ideias diferentes. A gente vai fazer um fundo rosa, um rosa forte, e aí a gente vai fazer com um bico de confeitar uma árvore de Natal na frente e um trabalho de bico na parte de cima, tá? Para dar um astral legal também no nosso trabalho, eu peguei o chocolate, a cobertura fracionada, na verdade, para não ter que temperar, coloquei numa manga de confeitar, tinge de amarelo, né? Coloquei numa manga de confeitar e fiz aqui umas estrelas bem aleatórias, assim, ó, pra gente decorar. Seja no topo da árvore, no topo do nosso bolo. Ela fica com esse astral rústico, mas ela tá bem bonitinha também, ó, pra gente conseguir decorar. Então, com a própria manga de confeitar, eu fiz esse desenho, tá? Com um chocolate derretido, cobertura fracionada derretida. A hora que ele esfriou, ele trouxe essa característica bacana aqui pra mim, tá? Então, ó, vou até destacar aqui enquanto o nosso chantilly chega no ponto, para facilitar a nossa vida. Tem umas estrelinhas aqui bem legais. E aí vai servir também de decoração para o nosso bolo. Douglas, vou fazer uns brigadeiros. Posso colocar essas estrelas também? Pode. Vocês podem brincar muito com a cobertura fracionada ou com chocolate, porque realmente vão trazer esse astral pro bolo de vocês, né? Então dá um tchan super especial aí para decoração, tá? Ó, vou destacar aqui, vou deixar aqui no cantinho, e aí na hora de decorar fica mais fácil da gente trazer essa cor aqui, tá? Outra coisa, lá no meu Insta tem um monte de inspiração com dicas assim de decoração com a própria cobertura, né? Eu fiz a silhueta de uma rena esses dias, que ficou bem legal.
Tenho feito isso com muita frequência exatamente para vocês não ficarem tão presos com topo de papel. Porque às vezes a gente recebe encomenda de última hora e aí não dá tempo de confeccionar um topo personalizado. Então é bacana a gente saber utilizar outras técnicas para brincar um pouco com decoração, né? Para a gente não ficar refém ali do topo de papel. E é legal que fica tudo comestível, né, gente? Olha que bonitinho. Então vai dar um astral diferente aqui pro nosso bolo. Deixa eu só destacar mais algumas aqui. E aí eu já mostro o ponto do batimento para vocês, que já tá quase ali no ponto. Enquanto isso é bom que eu vou destacando aqui, que dá tempo de destacar com calma. Legal essa ideia de chocolate, né, gente? Tá, é uma outra saída aí. Dá pra fazer essas estrelas e colocar em cima de brigadeiro, colocar em cima de alguma torta que vocês vão aí fazer pro final de semana, pro Natal. Então é uma dica aí realmente que traz um valorzinho aí de decoração para as nossas sobremesas, tá? Ó, acho que foi. Deixa eu dar uma olhadinha. Separei as mais bonitinhas. Deixa eu ver se tem mais alguma bonitinha. O resto tá ok. E aí eu vou reservar aqui pra gente usar depois, tá? Tranquilinho até aqui, gente? Tudo certinho? Tudo mamão com açúcar? Sim, né? A gente vai utilizar aqui, a gente tá quase atingindo o ponto do nosso chantilly. E a gente vai utilizar aqui para dar uma cor legal nele. Eu vou pegar o meu bolo. Aqui meu bolo tá com fundo vermelho porque eu utilizei o mesmo bolo numa outra live, tá? E aí como o chantilly tava vermelho, eu só raspei. E aí eu vou utilizar ele aqui hoje na nossa live. Então só por isso, porque é o mesmo bolo. Então não precisaria ter esse fundo. Aí vocês podem fazer a pré-camada com chantilly branco, se vocês quiserem. Ou se não, pode simplesmente fazer direto, né? Nem sempre eu faço a pré-camada. Confesso que eu nem gosto de fazer a pré-camada. Conforme a gente vai cobrir esse bolo que eu vou mostrar pra vocês, é como eu costumo fazer direto, sem a pré-camada, tá? Então, nosso bolinho tá aqui. Deixa eu ver se está centralizado. Outra coisa super legal, se vocês quiserem que os comentários desapareçam aí da tela de vocês, é só clicar aqui na caixa, adiciona um comentário, clica, digita aí o arroba e não envia na conversa, não envia aqui na live, só digita na caixinha e deixa. O Instagram vai entender que você quer que os comentários sumam, aí os comentários vão sumir para você. Se quiser que volte, faz o mesmo processo, digita o arroba, deixa na caixinha, não envia, que aí ele vai entender que os comentários precisam voltar. Aí vocês conseguem controlar quando vocês querem os comentários ou quando não querem. Vou dar uma olhadinha aqui no ponto do nosso chantilly para saber se ele está no ponto ou não. E aí tá quase, deixa eu dar uma olhadinha aqui, já atingimos o ponto aqui, ó. Como é que eu sei que esse chantilly está no ponto? Todas as vezes que vocês forem conferir, esse aqui a gente bateu juntos, tá? Aquele que a gente colocou ali no bowl da batedeira para bater. Pego o próprio batedor, dou uma movimentada aqui no fundo, dou uma chunchada de leve e aí eu vou formar essa pontinha aqui. Quando eu virar essa pontinha e ela ficar assim para cima, ó, é porque ela tá no ponto. Vale até tirar um print desse ponto maravilhoso. Olha que legal. Então isso daqui indica que o seu chantilly está no ponto correto. E essa mesma pontinha que ele atinge aqui, ó, ele fica no bowl da nossa batedeira também. Se vocês olharem aqui, ó, cadê? Na ponta do meu dedo. É a mesma pontinha que ele forma no nosso batedor, ele forma aqui. Então vocês sabem que o chantilly está no ponto correto, tá? Então, feito isso, vou colocar aqui o nosso chantilly numa manga de confeitar para a gente começar a decorar esse bolo. Mas antes, eu quero mostrar a textura dele para vocês, ó. Então tenho aqui o chantilly que nós acabamos de bater. Vou pegar a espátula aqui, ó, para vocês sentirem o drama desse chantilly maravilhoso. Gente, olha a textura desse chantilly. Todas as dicas que eu falei para vocês é bacana seguir para trazer esse resultado, ó. Olha que legal. Então a gente tem uma textura super sedosa, super lisinha e que vai trazer um acabamento bem bacana pro nosso bolo, ó. Olha que bonito, super lisinho, tá? Super cremoso. E é essa decoração e essa textura que a gente vai trazer
pro nosso bolo, tá? Tranquilinho, gente? Facinho até aqui? Então eu vou colocar esse chantilly branco numa manga de confeitar, com o bico 1A, que é um bico perlê, só para facilitar a nossa vida. E aí eu vou trazer uma camadinha bem bacana para o nosso bolo. Então, ó, peguei aqui. Vamos começar a decorar esse bolo, então. Quem quiser tirar os comentários já sabe como fazer, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma camadinha branca no nosso bolo, né? E aí, ó, com bico perlê é um bico 1A, tá? Redondão assim. E é esse bico que eu vou trazer uma camada uniforme do chantilly pro nosso bolo, tá? Então, eu venho aqui, ó, com toda a calma e paciência do mundo, sem pressa. Tenta manter o padrão aqui para vocês não sofrerem na hora de alisar. E aí vai preenchendo todo o bolo de vocês de baixo para cima. Ó. Então vem aqui, preenche toda a lateral. E aí, depois a gente vem e traz esse chantilly pro topo. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilinho? Quem tem dificuldade nesse processo, quem tem facilidade, pode falar aí também, tá? Vou colocar só mais um pouquinho aí em cima. E aí, vamos cobrir todo o topo aqui também, pra gente começar a alisar esse bolo. Deu certinho aqui. Agora eu vou fazer o quê? Vou vir com a espátula angular, tá? Primeiro de tudo, vou reservar um Perfex aqui úmido, pra gente conseguir dar um acabamento bem legal no nosso bolo. Então eu tenho um Perfex aqui, ó, que eu vou umedecer. E aí eu vou deixar aqui para limpar a nossa espátula. Primeiro de tudo, coloca a ponta da nossa espátula aqui centralizado e a minha mão que segura a espátula fica parada, ó. Quem vai trabalhar aqui é a bailarina. Então o chantilly no ponto certo vai trazer essas características que a gente precisa para trazer um bolo bem lisinho, bem uniforme, bem bonitão, com tranquilidade, ó. É só alisar aqui, respira e puxa para você, tá? O excesso vai raspar. E aí essa lateral a gente vai deixar lisinha também. Vou pegar uma espátula lisa, tá? Essa daqui de lateral. Aqui a gente tem que tomar cuidado com o ângulo. Ao invés de encaixar assim no bolo, a gente vai abraçar o bolo, tá? Pra gente conseguir alisar esse chantilly e não arrancar tudo. Quero mostrar pra vocês que a gente vai usar a espátula de textura, como eu falei aqui. Eu vou usar esse lado, tá? Mas eu vou dar uma pré-alisada para saber se tá tudo certinho. E depois eu venho com a espátula de textura. Então isso aqui ajuda a gente até tampar os buraquinhos que a gente precisa no nosso chantilly, tá? Então coloca aqui, dá uma paradinha, vê se precisa preencher aqui esses buraquinhos, que é o momento pedreiro, que é super natural acontecer. Ó, vem com a própria espátula, cobre aqui com o momento pedreiro. E aí, a gente alisa novamente esse bolo. Mesma coisa, ó, o ângulo bem abraçadinho, para não machucar o bolo. Respira e puxa de leve, tá? Então aqui a gente tem um bolo com fundo lisinho. Vou tirar o excesso aqui e agora eu vou entrar com a nossa espátula de textura pra gente trazer esse acabamento legal aqui pro nosso bolo também, porque a gente vai pintar, tá? Então, a mesma forma que a gente usou de alisar, a gente vai usar essa daqui.
ao invés de enfincar no bolo, a gente vai abraçar bem de ladinho aqui para ficar bem marcadinho o nosso bolo, tá? Então coloca aqui, mão leve. Ninguém respira. Ó, dá uma olhadinha se tá ok. Tira o excesso. Dá uma limpadinha na espátula e passa novamente. Olha que legal, gente. O chantilly na textura perfeita facilita, inclusive, a gente conseguir utilizar essa espátula de textura, tá? Então, eu vou passar só mais uma vez para dar uma garantida aqui. E aí, já é o suficiente para a gente trabalhar. Ó, perfeitinho pra gente trabalhar, tá vendo? Aqui a gente tem o fundo da espátula, mas o restante tá perfeito pra gente conseguir dar o acabamento que a gente precisa, tá? Então, qual é a dica para trabalhar com espátula de textura, gente? Chantilly no ponto certo, né? Vocês estão vendo que aqui a gente não precisou agregar leite em pó no chantilly, não precisou colocar emulsificante, não precisou colocar nada, tá? Então só o chantilly já ajuda a gente a ter um acabamento perfeito aqui, tá bom? Agora eu vou fazer as quinas. Então eu sempre venho aqui na parte mais baixinha, né, que tem sobrando, e venho aqui, ó, e raspo esse bolo. Então respira aqui até o meio, levanta, tira o excesso, limpa a espátula no paninho e continua o processo. Levanta no meio, limpa a espátula e continua o processo, tá? Sempre devagarzinho, com calma, sem desespero, pra gente fazer um bom acabamento aqui, tá? Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado é todas as vezes que vocês forem alisar a quina, não passar essa espátula para o outro lado para não machucar aonde você não quer, né? Que é esse cantinho aqui. Então, vem com calma, com carinho que dá certo, tá? Ó, respira e vai. Aqui já deu a minha volta. E aí, para fazer um acabamento legal, eu vou fazer um espiral na parte de cima. Então, eu centralizo aqui, ó, a minha espátula. Devagarzinho eu vou trazendo ela para o meio. E vou soltando aqui para fazer o nosso espiral. Tá vendo? Bem bonitão assim. Olha que legal? Então, a gente tem o espiral, a lateral toda feitinha, toda bonitona. E eu vou pintar esse bolo com a minha bombinha. Então, eu vou pegar um pouquinho do chantilly, vou passar aqui, ó, na minha espátula e vou trazer para o nosso cake board, para a gente não sujar tanto e não sofrer na hora de limpar. Então, eu pego um pouquinho do próprio chantilly, passo aqui, que ele vai servir de blindagem para a gente não sujar tanto o nosso cake board, tá? Então, passa aqui devagarzinho. Dá uma camadinha de chantilly aqui para facilitar a nossa vida depois. Ó, até sujou um pouquinho ali a mais, mas não tem problema. Agora a gente vem com o paninho e só tira esse excesso aqui, ó, para não fazer sujeira depois na hora que a gente for limpar, tá? Então essa é uma dica aqui também para facilitar a vida de vocês na hora que vocês forem pintar com bombinha, tá? Suja um pouquinho o cake board e agora a gente vai pintar, tá bom? Tem aqui a bombinha com o caninho. A gente vai colocar aqui um pozinho, que pode ser qualquer cor que vocês queiram, mas a ideia que eu vou utilizar aqui é um rosa neon, tá? A gente vai trazer um fundo diferente para o nosso bolo e a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um bolo de Natal diferente aí. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho do rosa no fundo, um pouquinho de composto alcoólico, tá? Lá na loja tem isso também. Lembrando que tem os produtos Granfinale, tem os produtos que a gente está utilizando aqui, tem diversas marcas, né, gente? Não precisam se prender às marcas que eu estou utilizando,
mas aí fica super a critério de vocês, né? Tem preços diferentes, tem corantes diferentes, mas o chantilly aqui, eu acho que realmente vale a pena vocês conhecerem para quem não conhece, porque vai trazer um diferencial para o nosso trabalho, tá? Então eu coloquei uma quantidade de pó e o dobro do composto alcoólico, simples assim, tá? Vou encaixar aqui a minha bombinha, que pode vazar um pouquinho, é só ter um cuidado aqui para não sujar nada. E aí a gente vai pintar esse bolo, tá? Acho que aqui foi. Belezinha. Vou começar sempre da parte de trás, pra gente ter um acabamento aqui bem legal, ó. Então, faz um movimento de ladinho aqui. E aí a gente vai alcançando a cor que a gente quer no bolo. Olha que bonitinha essa cor. A gente vai ter um rosa bem neon aqui, pra trazer um astral diferente pro nosso Natal, tá? A gente está acostumado realmente a ter o Natal vermelho e verde. A gente vai trazer aqui uma cor mais iluminada para o fundo do bolo. E aí vai brincar um pouquinho com o bico de confeitar na nossa frente com a nossa árvore de Natal, tá? Então vamos trazer aqui, ó, essa cor mais alegre. Aqui é bem bacana vocês sempre usarem a bombinha de lado, para trazer uma cor uniforme, né? Faz esse movimento de vai e vem, exatamente para ter, ó, um acabamento legal na pintura. E vai fazendo todo o bolo até finalizar. Daqui a pouco ele vai secar e vai ficar bem bonitão. Parte da lateral acho que tá tudo ok. Deixa eu ver se tá faltando em mais algum lugar. Vem na parte de cima. Acabou, ó. Vou colocar só mais um pouquinho para colocar um pouco no topo também. Então só um pouquinho de pó, mais um pouquinho de composto alcoólico, pra gente finalizar esse topo e ficar bem bonitão também. Tranquilinho, gente? Até aqui? Alguém tem dúvida? Pode mandar dúvida se tiver. Não sei se vocês estão acostumados a usar bombinha também. É legal porque facilita aqui a nossa vida, né? Traz um astral diferente também. Ó. Vamos que vamos aqui. Terminar esse topo. Então até o nosso topo vai ficar bem rosa, bem bonitão. Deixa eu ver se tá tudo certo, tudo uniforme. E aí, a gente vai deixar secar para continuar o processo. Ó, sobrou só um pouquinho, é só reservar aqui com a tampa e tá tudo certo. Vou deixar aqui. E agora vou limpar o nosso cake board, tá? Então vou pegar um Perfex aqui, junto com a nossa espátula que a gente alisou, e vou tirar todo esse excesso do chantilly aqui pra gente limpar, tá? Então, devagar, com carinho aqui, ó, limpa todo esse excesso. Vou tirar primeiro uma parte mais superficial, depois eu entro um pouquinho para tirar o restante, tá? Então, ó, tá vendo como fica fácil? Coloquei uma camada uniforme ali e aí fica fácil da gente ter esse acabamento. Vou limpar aqui o paninho, virar de outro lado e aí a gente entra um pouquinho mais esse dedo, tá? Então vamos lá, devagarzinho, respira. E vai. Aqui mais um pouquinho e a gente já finaliza a limpeza do nosso cake board.
Tranquilíssimo, feitinho. Olha que bonitão. Então temos aqui o nosso bolo acabado. Tranquilinho até aqui, gente? Vocês estão muito quietinhos hoje. Pode falar comigo. Vocês não estão falando nada. Não sei se vocês estão gostando ou não. Pode falar, que eu quero saber. Ó, aqui é a parte da frente, então, onde a gente vai fazer a nossa árvore de Natal. Deixa eu só limpar essa bailarina aqui também, pra gente ter um trabalho bem limpinho. Ó. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho com o chantilly tingido. Eu tenho aqui um pouquinho de verde e vou trazer um pouquinho mais pra gente brincar aqui com o nosso bolo, tá? Então eu vou pegar esse verde aqui, ó, tenho só um pouquinho, vou pegar um pouquinho mais, que eu já tenho aqui, que a gente já bateu, e vou tingir, tá? Que eu quero brincar um pouquinho com ele na nossa árvore de Natal, ó. Então eu vou trazer aqui esse verde, vou espalhar bem, tá? Uma das dicas para vocês terem aquele verde bem bonito, aquele vermelho bem bonito, é vocês trazerem o chantilly branco, o mesmo ponto que nós batemos, colocar o corante e aí vocês brincarem, como eu tô fazendo aqui, ó, com a espátula, sem bater. É espatular para deixar esse chantilly lisinho, tá? Então, ó, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, está ok. Vou dar mais uma alisadinha. E aí, o nosso chantilly tá prontinho para trabalhar, tá? Primeiro de tudo, eu vou fazer uma cor marrom também, que eu quero brincar um pouquinho com o marrom. Então, eu vou pegar um pouquinho desse verde e vou trazer um fundo marrom, só um pouquinho, ó. Porque eu quero fazer o nosso tronco da nossa árvore, tá? Que é bem pouquinho. Então, eu vou pegar o corante marrom, que eu acho que eu não peguei aqui. E aí, eu vou tingir um pouquinho de marrom esse corante que já tá aqui. Mesmo no fundo verde, dá pra gente colocar um fundinho marrom, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vou trazer a espátula que tá aqui. E aí a gente vai fazer um fundo marrom nesse verde aqui para ficar bem legal, tá? Deu uma escurecida legal, é o que eu preciso aqui pro nosso trabalho, ó. Uma corzinha mais escura para fazer o tronco da nossa árvore. Então aqui a gente já tem uma cor mais escura. A gente vai ter o tronco da árvore e eu vou pegar aqui os bicos que nós vamos utilizar, tá? Então, vou pegar aqui o nosso bico perlê. Vou pegar o bico perlê 2 para facilitar aqui e a gente fazer um tronco desenhado, tá? Então, vou pegar aqui, ó, o perlê. Pegar numa manga de confeitar. O perlê, para quem não sabe, é um bico bolinha, tá? Eu vou mostrar a ponta dele para vocês já, para vocês visualizarem. E aí a gente vai fazer um tronco de árvore só puxando os risquinhos para cima, tá? Então esse daqui é o perlê. Ó, bolinha, tá? Esse é o perlê 2. Então a gente vai trazer uns riscos aqui com o próprio marrom para cima, tá? Deixa eu virar aqui o bolo, que vai ser a frente do meu bolo. Eu vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. E aí, deixa eu ver se eu consigo fazer de um jeito que vocês enxerguem. Aqui, dá para enxergar. Então, eu vou mostrando para vocês aqui o que a gente vai fazer. Ó, vou trazer essa cor mais escura. Deixa eu ver se aqui vocês enxergam. Enxergam. Então, eu vou fazer aqui, ó, uns risquinhos de baixo para cima, para fazer o tronco da nossa árvore. Como a árvore tem textura, vamos fazendo de baixo para cima mesmo, ó,
pra gente trazer essa textura pro nosso bolo, tá? Então aqui vai ser o tronco da nossa árvore, que eu não quero que fique muito grande, tá? Então traz aqui uns pontinhos pra cima. E aí vai brincando com a textura desse tronco, tá? Então é só um tronquinho aqui mais escuro. Aí para facilitar a vida, eu vou guiar, fazer um triângulo aqui pra gente guiar o nosso trabalho, tá? Então vou fazer mais ou menos aqui, ó. E vou subir aqui mais um pouquinho. Então só para ter um guia do que a gente vai fazer aqui com os bicos de confeitar, tá vendo? Então essa vai ser a nossa árvore, que a gente vai preencher tudo isso aqui com o bico de confeitar. Não precisa saber desenhar, não precisa sofrer, é só ter uns risquinhos. Se quiser fazer alguma coisa com outro bico também pode, aí fica super a critério de vocês, tá? Então eu vou pegar o verde, vou colocar o bico 1M. Eu quero o bico 1M para esse trabalho. Então, eu vou trazer aqui, ó, o verde. Na manga que está o bico 1M. E vou raspar aqui todo esse verde para a gente utilizar aqui nessa parte da nossa árvore. Eu vou colocar aqui. E aí eu vou brincar com esse verde de baixo para cima, tá? Então eu venho aqui, ó, verde, aperta e termina, aperta e termina, respira e puxa, ó. Então de baixo para cima a gente tá fazendo a nossa arvorezinha aqui. E aí por cima a gente traz essa parte também pra cá, tá vendo? E aqui a gente faz a mesma coisa, diminuindo sempre a quantidade de puxada que a gente dá no nosso bico, ó. Sempre de baixo pra cima, tá vendo? Então a gente tem uma árvore aqui, ó, com textura, com o próprio bico 1M, que é o bico que a maioria das pessoas tem aí. Então fica super fácil da gente fazer, tá vendo? Então a gente tem aqui, olha que bacana, gente, o contraste de cores vai ficar bem legal aqui pra gente trabalhar também, tá? Pensando nisso, eu vou pegar um outro bico perlê, vou colocar um pouquinho de branco. Pra gente fazer alguns efeitos de neve no nosso bolo. Então eu vou pegar um perlê aqui, redondinho. E aí eu vou fazer um efeito de neve para ficar bem bonitão. Então primeiro de tudo, ó, um perlê também, esse é o perlê 5. Aí eu vou fazer umas neves aqui na ponta, ó. Só pressionar e trazer essa neve aqui pra ponta. Vou trazer pra cá também. Fechar aqui pra ficar bem arredondado, pra ficar bem bonitão. E vou fazer aqui em cima também, ó. Sempre contornando a ponta do nosso trabalho de bico com o bico 1M, tá vendo? Sem desespero, com tranquilidade, pra ficar bem bonitão. E a gente ter esse acabamento de neve aqui também, tá vendo? Então a gente tem uma nevezinha aqui. Na parte de cima, eu vou colocar um pouquinho de vermelho. Vou pegar o nosso chantilly vermelho também. Olha o efeito que legal, gente. Uma proposta diferente, né? Exatamente pra gente brincar aqui com cores. Vocês estão gostando? Vocês estão tão quietinhos hoje, gente? Fala comigo, dá um sinal de fumaça, manda um coração, pra eu saber se tá tudo bem, se vocês estão gostando, se não estão gostando também, pra eu saber. É bacana vocês me darem um posicionamento, né, gente?
para eu ter noção aqui como estamos. Ó, pegar um pouquinho do vermelho aqui. Vou colocar na mesma manga ali para facilitar a nossa vida. A manga que tava branco, ó. Vou pôr o vermelho. E aí vou fazer umas bolinhas simulando as nossas bolinhas de Natal mesmo, tá? Ó. Então venho aqui. Umas bolinhas aqui. Umas aqui. Bem espalhadinhos, ó, não precisa fazer tão igual. Pressiona, respira e puxa. E aí fica fácil da gente trabalhar aqui, ó, com umas bolinhas bem bonitinhas, bem delicadas, para trazer esse astral para nossa árvore também, ó. Então aqui temos todas as nossas esferas. Olha que bonitinho, gente. Então tem um astral de cor aqui bem legal. E aí eu vou pegar a nossa estrelinha aqui. Deixa eu pegar mais bonitinha. E vou colocar no topo da nossa árvore. Olha que legal. Então aqui a gente tem a parte da árvore. Olha que bonitinho, gente. E aí eu vou fazer um trabalho de bico aqui no topo também, tá? Pra gente ter esse astral legal. Eu vou deixar o zoom aqui ainda. Vou pegar o bico 1M. Vou colocar o nosso chantilly branco no bico 1M para fazer um trabalho aqui em cima, tá? Então, ó, vamos lá. Vou pegar o branco aqui. Vou trazer esse astral para o nosso bolo também. Ó, aqui com o nosso bico 1M, a gente vai fazer uns espirais para dar um acabamento aqui no topo também, tá vendo? Então eu venho aqui, ó, começar de trás para frente. Então eu vou fazer, ó, umas rosetas aqui, ó, bem bonitinhas, só que com o bico um pouquinho mais deitado, ó. Então sem pressa, com carinho. Vamos trazendo essa cor branca aqui pro nosso topo, para combinar com esse rosa, para combinar também com essa árvore de Natal, para ficar bem legal, ó. Cansou? Dá uma paradinha. Respira, engata e vai. Chegou aqui no final, junta tudo e pronto. Olha que bonito, gente, que topo diferente. Então, olha a frente do nosso bolo, que legal. Então, a gente tem aqui um bolo bem cara de Natal. E aí, para trazer um astral mais legalzinho aqui, eu tenho coco ralado tingido com um pouquinho de corante verde, que eu vou trazer aqui para a base do nosso bolo, para trazer mais alegria, para trazer mais cor. Ó, vou colocando primeiro e depois eu vou dar uma leve empurrada para dar um acabamento melhor, tá? Então eu vou posicionar em toda a volta. Fora que as cores estão super combinando, né, gente? Ficou bem legal, ficou bem alegre. Espero que vocês estejam gostando. Vocês estão muito quietinhos hoje, mas a live vai ficar salva também para quem quiser acompanhar depois. Aí vocês conseguem assistir aí desde o começo, o batimento do chantilly e tudo mais, tá? E aqui na frente eu vou colocar um pouquinho no pé da nossa árvore também. Ó. Então aqui, ó. Ó, põe aqui, dá uma raspadinha, pra gente ter esse verde bem uniforme no nosso bolo. Olha que legal. Então a gente tem aqui
esse astral do nosso bolo. Mas não acabou, eu quero trazer mais cor aqui pra cima. Tem umas pérolas que eu pintei aqui, que eu vou trazer pro nosso topo também. Então, eu vou colocar algumas aqui, ó, jogando pra dar um brilho nesse topo também, ó. Ai, que belezura! Vocês estão muito quietinhos hoje, gente? Não gostaram da decoração? Ou vocês estão prestando atenção? Muito quietinhos? Pode falar um salve, pode dar um oi, pode falar algum sinal de fumaça para eu saber se vocês estão ok aí. Hein? Pode falar, hein, gente? Ó, tô fazendo aqui toda a volta. Tô caprichando aqui pra ficar bem bonitão. E aí acabamos o nosso bolo. Olha que legal. Vou até ver aqui na frente se precisa de mais. Só mais umzinhos aqui. E aí finalizamos o nosso bolo. Se quiser colocar até umas estrelinhas na parte de cima, acho que eu vou colocar. Tem umas estrelinhas aqui sobrando, ó. Vou colocar umas estrelinhas sobrando aqui. Já aproveita que tá aqui, né, gente? Não vai descartar as estrelinhas. Aí a gente vai pondo aqui também para dar um astral no nosso bolo. Olha que bonitinho. Então aqui, 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 aqui. Vamos indo, vamos preenchendo. Olha que legal, gente. Que aí a gente acaba dando um acabamento na parte de cima também, para trazer essa alegria pro topo do nosso bolo. Então, olha que legal. Temos um bolo super caprichado. Olha que lindão, gente. Olha que bonitinho a nossa árvore, bem feitinha. Nosso topo, nosso fundo rosa, nosso gramadinho. Olha que legal. Então é isso, gente. Finalizamos a nossa decoração. Vou até tirar o zoom aqui para vocês verem meu rostinho, tá? Tranquilinho? Fácil, né? Uma decoração bem legal, bem diferentona, pra gente trazer uma cor diferente pro nosso Natal, né? Fugindo um pouquinho do vermelho e verde, mas trazendo as cores clássicas aqui na parte da frente, né? Então a gente tem aqui as cores clássicas, temos a estrela para trazer uma alegria também, para trazer esse símbolo do Natal. Então fica aqui a minha sugestão, espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado aí pela companhia de vocês, obrigado pessoal da loja, espero que vocês se inspirem muito. Deus abençoe o Natal de vocês, Deus abençoe o Ano Novo de vocês. Foi um prazer estar aqui mais uma vez, nesse ano que a gente teve muitas lives aqui, graças a Deus foi muito bacana estar com vocês. Muito obrigado de coração, pessoal da loja. Então, vou ficando por aqui. Um beijão, fiquem com essa lindeza aqui e até mais, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.